num relacionamento onde o cara é incrível pra mim. Mas... Sabe aquele mais depois da vírgula? Então, ele tem um passado péssimo com outras meninas. E isso tem me deixado insegura. O quanto o passado do homem importa? Oi, Frida, eu sou Letícia Secato. Eu sou Marcele Paganini. E juntas somos o... Conselho de Frida! Aê! Marcos Meneghel lembrou. Depois de Foi o café. 5 canecas de café. Ele acordou Uma na turbina. semana depois, nós estamos com a mesma roupa, a mesma maquiagem, a mesma água saborizada. O mesmo café coado. Não temos tempo. Se você chegou aqui pela primeira vez, no episódio passado, que foi na semana passada, a gente começou uma temporada especial, que são os episódios natalinos com os nossos boys. Pré-férias. Então temos Marcos Vinícius Pella Meneghel, que é o senhor meu noivo, fisioterapeuta, quiroprático, futuro marido da mulher mais incrível do mundo e pai de Frida Helena. E gamer. E gamer. Nós não trouxemos o videogame porque o videogame estava ocupado carregando, tá? Marcele, do outro lado nós temos quem? Nós temos o senhor Igor Gravel, senhor meu marido, tá comigo há 13 anos. Já fomos da balada, hoje somos pais de gêmeos. Ele, além de ser um belo exemplar que fez... Qual curso você fez primeiro, antes de ser agrônomo? Engenharia da computação. Inclusive, ele é nerdzão. Ele que me deu aula de cálculo na faculdade de psicologia. Estatística. Difícil. E Igor come as palavras. E ele fala, meu nome é Igarvel. Atenção, fonoaudiólogos, esposa de Cleiton, pode resolver esse problema. Aí eu tinha um e-mail chamado Igravel, é verdade. Será que foi preguiça de digitar isso? Provavelmente. Bom, nós estamos com esses astros hoje aqui porque a opinião deles é muito importante. Afinal, hoje nós vamos falar o quanto o passado do homem importa. Amiga, você que tá com cara, às vezes você tá conhecendo, às vezes você já até casou. Mas esse cara teve um passado ruim. Apertou a garrafa, hein? O que foi? Ele aperta as garrafas, quase. É macho! Ora. Ele não sabe o nível da força É o dele, meu não. passado, Ele já derrubou o toalheiro lá em casa, que ele passado. conseguiu foi pegar, derrubou o toalheiro da parede. É o Hulk. Ogro. Voltando, amiga. Olha só, antes da gente falar sobre esse boy problemático seu ou da sua amiga, se inscreve aqui no nosso canalzinho. Se você estiver no Spotify, corre pro YouTube pra ver os nossos looks, que é o mesmo do episódio passado, inclusive. É tão pequeno o meu escritório que se a gente levantasse pra trocar de roupa, amiga, ia ser uma missão do século. Inclusive, esqueci de colocar o cronômetro. Aí, você se inscreve, comenta aqui sobre o passado do seu boy, segue a gente no Instagram e deixa seu depoimento. Ou não. Uhum. E tem uma pergunta pra vocês. Cada um vai responder e não Por pode que sempre a ser... gente tem que responder, não você? Porque Ué, mas vocês eu são também novidade. Novidade. A gente tá aqui o tempo todo, a semana toda semana, conversando E é o nós duas. passado do homem que é o Não, problema. nós também Vai. vamos responder. Nós também vamos Nosso responder, tá, passado bonitão? é um livro Aqui, aberto. direitos iguais. O que é um passado ruim? Amor, você começa. Pô, o cara que traiu todas as mulheres, que ele se relacionou. Ok. Bonitão. Um cara que quebrou as regras da sociedade. Boa. Marcele. Cara, que foi... Eu tô pensando na palavra porque o YouTube gonga a gente, né? Que foi B-A-B-A-C-A. Ah, tá. Babaco. Isso. Pra mim, o cara que tem o histórico de ficar muito tempo no vídeo dos anos. Eu vou embora. Tô brincando, amor. Corta pra Letícia checar Passado chorando. ruim. É que eu me associei ao meu passado. Um cara que ele tá mal resolvido Nó. sobre a sexualidade dele. Porra. Aí, tipo assim, você pensou numa coisa que eu pensei. Ih, Marcele. Aí ela conseguiu aumentar essa coisa, porque eu não tinha pensado nisso. Eu Ih, pensei, Marcele. Só pra gente mostrar que, às vezes, um passado ruim, ele pode ser ponto de vista de cada um. Então, é interessante entender o que é um passado ruim pra você. O Igor trouxe uma coisa que não é ponto de vista. Então, se ele quebra as regras da sociedade, o passado dele é ruim pra qualquer um que tá aqui, ok? O meu ponto de vista, ele é pra mim, porque pra outra pessoa pode não ser. O ponto de vista do Marcos, ele tem uma tendência de ser bem genérico também. As pessoas, em média, acreditam que isso é um passado ruim. Eu também acredito. E o da Marcele também tende a ser bem genérico. Mas essa palavra, B-A-B-A-C-A... É porque era babaca, essa palavra com M. M-A-C-H-I-T-A.
Entendi. Aí eu falei a do Isso GBA. Corta. Gonga. Gonga. E isso também é muito ponto de vista, sabia? Porque tem mulheres, por exemplo, que não se importam. Sim. Então ponto é de vista interessante mesmo. você saber o que é um passado ruim pra você, né? A criação interfere muito, né? Sim. Nesses quesitos, né? Eu falo para as minhas pacientes solteiras, quando a gente vai ver questão de passado, a única coisa que eu levanto a antena mesmo quando ela tá me contando é sobre questões de VO. Agrê. Isso, porque isso aí é um negócio bem profundo da mente da pessoa. Se a pessoa chegou a fazer isso, é porque É um transtorno de personalidade. pode ser um Eu transtorno do neurodesenvolvimento, pode ser qualquer coisa. Então é bem complexo. Lógico, você tá condenando todo mundo que fez isso acabou. Não. Mas pra quem chega perto de mim, pra quem é minha paciente, eu vou subir a antena. Entende? Tanto que já aconteceu o caso de eu ter que intervir da minha forma como psicóloga, mas Faz todo sentido seu raciocínio. só aí. Fora isso, é ponto de vista. E o passado de vocês, como é que foi? Não, o meu foi de boa. Mas como que eu vou julgar meu passado, gente? Eu julgo pra você. Julga, então vai. Você não deve conhecer tudo, não? Conhece? Claro que não. Então pronto, graças a Deus. E o seu passado, Marcelo? O meu é uma bosta, né? Tanto que ele até falou no episódio passado que o nosso início foi bem conturbado e ele teve que ver um potencial em mim. Sim. Ele conseguiu ver a minha Investimento essência. futuro, a longo Porque eu prazo. tava tão traumatizada, tão desconexa de mim, tão, cara, alucinógena, uma coisa louca. Que se não fosse ele, eu não sei se eu seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não sei se eu Olha, conseguiria ser Isso não é psicóloga. sua cara. Quer assistir o outro Isso não é episódio? sua cara. Quer assistir o outro episódio? Vai entender. Mentira. Nos outros episódios, só nós dois, eu falo que se não fosse o Igor, talvez seria mais difícil ou eu não teria conseguido. Isso é prova de amor, tá bonitão. Mas lá sabe que eu amo ela também. Claro, a gente Ai, se que ama. fofo. Mas o que eu vi do passado dele é que quando eu cheguei eu fechei um galinheiro. Mas é porque na nossa época não tinha Tinder. Então o Tinder ele era ao vivo. Então você sabia das pessoas que estavam ali ciscando. E não era um negócio de muita Tinder ao qualidade, entendeu? Aí eu me senti assim, ou eu sou boa demais, ou Marcos se sentiu assim. você fez, né? Porque meu a gente é passado da não época tinha de muito boa Orkut. qualidade. Não, mas aí é o que você fala. Assim, eu também não sei de todos, né? Até porque a lista deve ser grande. Gigante. Quando eu falei que a gente ia fazer esse episódio, o Bonitão falou assim: por que a gente vai falar dos homens e não das mulheres? Mas olha que interessante. Vamos falar do nosso. Geralmente, tá? Acredita-se, e a gente vai desmistificar isso aqui ou não, acredita-se que os homens se importam muito mais com o passado das mulheres do que o contrário por conta da estrutura machista, né? Então, por quê? Porque se for uma mulher, tem muitas expressões. A mulher rodada e nananana. Ela é galinha. É. Eu até falei, fechei um galinha. Exato. A mulher, ela precisa ser muito mais recatada do lar para ela ser considerada genuína ao ponto de estar ao seu lado. Então, isso vem de uma era cultural. Já as mulheres aceitam pouca bosta. Tanto que você vê um monte de menina Aceita. incrível. É mesmo, você? Você vê muita mulher incrível com um homem bosta. Mas eu preciso confessar publicamente que, pra mim, o passado do homem sempre importou. E pra você? Não. E pra você? O passado da mulher importava? Eu nunca tive essa noia, assim. Eu de- também não, cara. E você, Eu Bonito? também não. Na verdade, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu só fui na onda. Eu já vi. Mesmo porque se ele fosse parar pra pensar, ele tava no Eu sol. já vi amigos deixarem de se relacionar com mulheres por conta dela ter se relacionado com um conhecido. Oh, Não isso é por, comum, não né? por, não por, Entre não homens é por- comum isso. Não É. com várias pessoas, mas sim uma pessoa conhecida. Mas acho que mulher também rola isso, né? Não? Cara, A gente pede permissão e pega. Ah, a gente pede permissão. eu é sempre verdade. falei, eu Tô já boa no tipo, a código. gente que convive assim com grupos de amigos, eu vejo muito aquela questão assim, o homem ele tem um apego até das mulheres que já passaram pela vida dele. E o amigo tem Isso fetiche. é posse, né? Cara, e eu nunca tive. Eu acho assim, se a felicidade de um amigo, Um amigo meu, tem fetiche na mulher do amigo, tô se falando a sério. felicidade de um Depende do amigo amigo. meu tá numa ex-namorada, vai com Deus, Também cara. concordo. Você é amarradão. Tá ferrado. Pode ir.
Sacou? Eu não me importo. Totalmente. Eu acho que assim, existe um período de respeito, às vezes. Eu acho. Que tem a questão do término, às vezes o término não acabou legal, mas depois que já se consolidou o término, você já tá em outra história. Seu amigo não tem mais você sentimento, ficar enraizado nisso aí, gente, besteira. Complexo. Tá. As atitudes de uma pessoa dizem sobre ela, sim ou não? Sim. Com toda certeza. E as atitudes do passado dizem? Também. Dizem também, mas não determinam. Elas dizem. Como assim, Elas então? trazem algumas evidências, mas não determinam, porque a gente pode mudar. O problema nesse negócio Disney de mudar é que um monte de mulher tá pintando alecrim dourado onde não tem. Que o cara não falou nada de concreto no que ele vai mudar, qual o plano de ação que a gente tem. Não tem. Podemos mudar? Podemos. Mas o que foi feito pra mudar? Nada. A chance dele mudar é... Pequena. Porque você não é melhor que a outra. Você não é melhor que a ex. Vocês acham que um cara que, vamos supor, ele teve mais de uma namorada e traiu essas namoradas, ele vai trair a atual também? A chance é muito grande. Porque a gente tá falando... A chance é grande. Porque existe um desvio de conduta. Não é só de Não? conduta. Existem pessoas monogâmicas e não monogâmicas. Isso a gente vai olhar lá no caçador-coletor. Então, nos nossos ancestrais. Tem tribos que eram monogâmicas, que as pessoas ficavam ali em família, com uma pessoa só. E tem pessoas que saíam rodando, de trocar de continente. Então, essas pessoas não firmavam em um lugar só. Existe uma pesquisa que mostra que o homem brasileiro ele é muito mais galinha que qualquer outro homem ao redor do mundo. Isso a gente iria contra o caçador-coletor e a genética do passado, certo? Depende. Aqui no Brasil, realmente, o caçador-coletor, ele era não monogâmico. Mas nós somos invadidos, então... Eu acho que tem uma veia cultural, assim. Cultural. Do homem galinhão. Porque é mais normalizado, né? Você falar o cara é galinha, você até fala, pô, o cara então é um garanhão. Né? A mulher é galinha. Piranha. Nossa. Galinha não casa. Entendeu? Exatamente. Eu até tenho que Estado, parar. Tem que mudar de estado. Tem que mudar de estado. Eu até tenho que parar de brincar que eu não penso mais assim. Mas na época eu sempre falava, nossa, quando eu comecei a ficar com ele, eu fechei um galinheiro. Não. Não, mas não é. É que a gente zoa. Não, é que a gente Mas zoa. hoje eu não penso assim. Ele só pegava muita mulher sem critério. Mas não, aí é seu pensamento. Tá né? pegando, né? Não, é seu pensamento. Claro, tá pegando. Sem critério, tô falando assim. O que seria sem critério? Qualquer um que vim Caiu na rede é peixe? Não, você tá doido. Julgamento é esse, hein? Rapaz. Mas no início você tinha bastante ciúmes, não tinha? Tinha. Será que Eu era era por conta louca. disso? Deve ser isso. Ó, e bonitão, Não. descobrimos a veia. Mas- Eu também. Eu era louca de ciúme. Por quê? Eu não tinha autoconfiança nenhuma. Sim. Não. Tanto que as amizades que eu tinha naquela época eu nem tenho mais, porque não cabe. E hoje, outro ser humano. Não é possível a gente mudar. Dói pra caramba? É difícil? Você joga seu ego no lixo? Joga. Mas vale muito a pena. Eu acho que a gente precisa levar em consideração, quando a gente fala do passado de um homem, né? Principalmente um homem que não teve um passado bom, é a idade. Às vezes as mulheres se apegam num passado. O cara tinha 15 anos. Aí ele fez um intercâmbio. Aí ele... Pô, ele tinha 15 anos, tipo sabe? isso, né? Então, Será que ele se E outra, hoje? e eu acho que a situação que o cara tá passando também, porque tem muita a questão de, pô, o cara solteiro e o cara quando ele tá no relacionamento. Quando ele tá no relacionamento, que ele realmente está no relacionamento. Porque tem muita gente que fala assim, não, a gente tá junto, mas ele sabe que tá junto? Você avisou? Vocês Porque concordaram? às vezes tem que deixar claro. Mas, pô, mais claro do que não tá sempre lá e tá saindo para outros lugares. Você tá mostrando. Agora, as pessoas confundem tratar bem com querer algo sério. Sim. Então o cara tem que ser um babaca. Se ele tratar a mulher bem, quer dizer que ele quer casar com ela. Pô, não necessariamente, entendeu? Mas isso aí entra naquele pensamento Disney, né? É verdade. Porque fala assim, as atitudes, mas o que ele te diz? Se ele fala que não quer nada sério, mas te trata bem, é porque ele é um cara legal. Então ele tá te tratando bem, só Você isso. tem que focar. Sim. Ele não quer nada sério, apesar de me tratar bem. Exatamente. É só deixar claro com a pessoa, né? Só que assim, às vezes acontece da pessoa só ser gentil. Já aconteceu lá no consultório com amigas minhas. O cara levou uma rosa pra ela no restaurante, que eles foram se encontrar. Pronto. Apaixonou. A pessoa já... Apaixonada já tava. A pessoa já achou, poxa, que legal. Não, ele só é um cara gentil. Ele leva flor até pra mãe dele. Que ranço, eu me iludi também, tá?
Pois é. Mas é por quê? Porque a gente não normaliza a pessoa boa. Esse ponto que o Marcos trouxe é muito É interessante. verdade. Tinha até Amiga, uma eu não queria comunidade dar no na sua pele. Orkut chamada Não sou legal. Sou legal, não tô te dando mole. Quem tava nessa comunidade responde existia aqui. mesmo. A maioria eram as mulheres, né? É verdade. Com quantos anos, assim, de relacionamento vocês entenderam que vocês estavam equilibrados? Tipo, passou os ciúmes da Marcele? Melhorou foi no segundo ano, né? O primeiro ano foi brabo. Nossa. 2 anos? Não sei. Foi de 2 a Então 3 vamos botar anos. 2. A gente amou. Eu acho que divisor de águas pra mim foi o nosso casamento. Não, antes já tinha melhorado Antes já- bastante. Tá, vamos botar 2 Foi anos. quando eu saí de casa. Exatamente, 2 anos. É, né? Ah, eu 2 passei a faculdade anos inteira vocês, morando Eu e o sozinha. Marcos, com 6 meses, a gente tava morando junto. Já estávamos Eu apoiei. estáveis. Mas... Vamos supor que nesses 2 anos que vocês estavam juntos, eu e o Marcos 6 meses já morando junto, teriam coisas que vocês sabiam um do outro, a gente também, mas não tudo. E aí chega uma pessoa e fala assim, olha, Marcele, eu, como mulher, ou o oposto, tá? Ó, amigo, meu brother, eu quero te dizer uma coisa, o bonitão, ele tem isso de passado, tá? Ele teve essa namorada aqui, essa daqui ele traiu as duas, ele enganou, manipulou as duas, tá? O Marcos fez a mesma coisa, ou a Letícia e a Marcele fez a mesma coisa. Isso mexeria com a percepção de vocês em relação um ao outro? Mexeria com o alerta de observar mais. Eu acho que pra Marcele antiga, ela ia enlouquecer. Eu vou ser traída também. Pra Marcele de hoje... Ok, foi antes dos 25? Foi. Então, o córtex pré-frontal não estava pronto. Vamos dar um crédito, porque até então ele tá indo bem comigo. A gente se conheceu com 25, não foi? Não lembro. A idade não lembro, não. A gente tem 13 anos, eu tô com 38, 25. Tá bom de cálculo. É porque ele fala que eu só aumento. É verdade. Já Bom, ela presenciei. falou o mesmo número nos 2 episódios. Calma. Já Do ano dá um passado velho. também. Calma. É que já percebeu Gente, já. 2010 pra 2023 é fácil fazer a conta. Tá bom, Marcelo. Começou a 13 ficar em anos. agosto. Porque assim, foi tão importante pra mim que eu lembro que foi em agosto Mas por que de foi em 2010. Porque eu não queria ficar com você. agosto? tá. Tava tendo um negócio de sertanejo universitário. Aham. Aí eu falei pra Aonde ele que eu isso? ia... Aqui em Vitória, na tá. época. Aí eu falei com ele que eu ia pra São Firmino. Aham. Mas na verdade eu ia pra adega sertaneja. O Marcos vivia lá, tá? Nas duas. Aí eu Gostavam falei que eu ia. Tava de bota, do negócio todo. Pra quê? Pra ele não vir atrás de mim, porque eu tava querendo piriguetar. Né? E também não tava muito afim dele, não. Ah, louca. Beleza. Aí, o que aconteceu? A adega tava fechada. Deu um problema de Aí manutenção sobrou lá. quem? Bonitão. Fui lá pra São Firmino, mas eu não achei que ele fosse. Sim. E meu celular tava na bolsa da minha prima. Aí ele me encontrou lá e falou assim, eu te mandei mensagem, cadê você? Aí eu peguei o celular, respondi o torpedo. SMS. Tô aqui. Nossa, que pessoa. Aí eu vou contar aquelas... Eu já contei isso no outro podcast? Aí chegamos na festa, né? Fiquei em cima dela, e nada. Até a amiga dela ficar afim de mim. Que? Aí acontece o quê? A dominadora Marcele. Não foi bem assim. Ah, foi bem não, assim. foi. Eu não queria ficar com ele. Não. Até a amiga querer. Aí minha amiga virou pra mim aqui, você vai pegar o Que farofinha? vagabunda Aí eu você. falei, eu. Ah, você falou isso? Exatamente. Aí ela falou assim, eu falei, não sei, amiga, por que não? Porque se você não for pegar, eu vou pegar. Tipo, minha filha, vai ao racha, você tá achando que você é quem? Aí eu cheguei perto dele, ele virou pra mim e falou assim, vou te atacar. Essa é boa. Vou Vou te atacar. É a boa. cantada. Você quer é a cantada. cantar, vou te atacar. Aí eu olhei assim, mas não agora. Aí ele Mandou baixou bem, o dedinho mandou e bem, falou bonitão. assim, aquela hora já passou, vou te atacar agora. Meu Deus, não mudou nada, E tá, demos um gente? beijo. Marcela é competitiva, ela só te quis porque tinha outra É, diferença. exatamente. Nada, isso é coisa de gente mal resolvida. No fundo eu gostava dele, tava com medo de tomar porque eu tava gostando dele e fiz esse Mas mecanismo o mais legal todo. de tudo, que eu e Marcela, a gente estudamos a 7ª série junto. Oitava. Oitava? Oitava A gente tava não bem. lembrava? depois. Não lembrava. E Eu a lembrava gente... dele. Mas não... Não, Eu lembrei nos depois. tempos atuais, não. Não, isso. E depois de um tempo a gente descobriu que a gente estudamos na... Olha, cheguei a arrepiar. No na minha Orkut. sala. E aí, o mais legal de tudo, a gente se odiava em sala de aula. Por
Por quê? Não é bem sala de aula, na hora do recreio. Por quê? Eu era amiga do primo dele, que era da minha sala. Já andava num grupinho, né? Não era amiga, assim. Andava no mesmo grupinho. E ele magrelo, narigudo, feio, esquisito, parecendo boneco de Olinda. Mas quem é bonito adolescente, gente? Ninguém. Nossa, Ninguém é bonito verdade. adolescente. Triste. Meu cabelo parecia sei lá, horrível. Ele vinha e falava, Léo, vamos jogar bola. Aí o Léo saía da galera e ia. Falava, lá vem o primo do Léo. E não sei o quê. E aí a gente, criança, né? E ela era marrenta tecladista. É. Ficava assim, Eu cantava. chama tinha- tecladista, chama tecladista. Sim, gente, E eu essa menina dá um cantava. Isso Não é sorriso. sua cara. É o passado Você dela. levou pro coração, amiga. Eu falo que não é sua cara. Você sentiu? Eu amei ficou- essa frase. Ai, meu Deus. E foi isso e a gente se perdeu no assunto. Exatamente. É a cara de vocês, inclusive. Se perder no assunto é TDAH. Só pra vocês se situarem, a gente tá no episódio do passado do cara. Ah, é? Vocês sabem Não é que o nosso passado, não? O nosso passado é quase junto, né? Sabe que quando eu conheci o Marcos, chegaram pra mim e falaram, olha só, quero te fazer, eu te avisei isso? Foi a... Acho que Não foi- dá nomes não, Pode viado. Não. Aquela amiga minha do salão, ela falou que a menina que trabalhava no salão dela falou assim... Tinha uma amiga de uma amiga de uma amiga. Nossa, a Letícia tá namorando aquele Marcos. Ele já passou o rodo aqui. Aí ela veio me contar isso. Ele já passou o rodo aqui. Aí eu, amiga, mas em que sentido, assim, de traição? Não, ele pegou geral. Eu falei, nossa, então a gente vai estar super bem, porque eu já peguei geral também. Então eu acho que vai muito... Eu moro em Vitória há 35 É um anos. ovo, né, irmão? Cara, Jardim Camburi é um ovo. Só tipo tinha uma assim, boate. Jardim Camburi é uma província separada de tudo. Então, galera de Jardim Camburi vive só. Sai a galera de Jardim Camburi para ir pra Praia do Canto, Normal. todo mundo junto. Então, cara, a gente se Nossa época, relacionava Vila com- Velha também vinha pra Vitória. É muito natural. Não E tinha quando o passado convive na vida do casal? Que passado? Como assim? Dá Alguém um que exemplo. bonitão já tem apego, ou você tem apego, eu, Marcos e Na verdade, tivemos uma situação bem parecida com você também. Quando eu comecei a me relacionar com Marcele, nós tínhamos uma amiga também em comum, né? Que naquele momento ela começou a se meter muito no nosso relacionamento, perguntava Jura? tudo. Era um leve trás danado, era o meu passado pra ela e o passado dela pra mim. Cara, contava cada história que se eu tivesse entrado mesmo realmente na onda, eu ajudaria com ela hoje, né? Aconteceu coisa parecida, né? Pode ser verdade? Pode, mas existia aquele exagero, né? Então, será que influencia o passado? Será que a conversa foi... Pô, mas a Marcela que eu conheço hoje não é aquela que tá contando em história. Isso é muito interessante. Entendeu? Então, Provavelmente é mentira, porque até eu começar a ficar com ele, eu era crente. Sim. Tive pouco tempo, né, pra aprontar. Você sabe que o Mas Marcelo foi já... aprontamento de Ô, qualidade. bonitão, Foi. você sabe que o Marcelo já foi casado? já. Claro, ele foi o primeiro a Nunca me saber. incomodou. Eu acho que eu. Não, eu você mas sabia ele no foi podcast. casado. Porque tem Podcast, 10 é. anos que a gente é amiga e a gente não sabia disso. Profissionalmente eu descobri isso. Ah, pra que eu ia te contar? A diferença. Mas foi pouco tempo, foi? Foi. Foi. Coisa de 1 ano e meio. Quando a gente começou a namorar também, o passado do Marcos fez de tudo pra... Rapaz, foi mesmo. Gostei, Mas bem foi o intenso. passado mesmo, entendeu? É, o Não foi último alguém passado. te contar do Aliás, passado. eu já conheci ele uma vez. Sério? Não, foi super simpático comigo. Sim. Gente boa. Mas, pô, a gente teve problema com o seu passado também. É, só que aí é uma questão, tipo, não é que a gente teve Não problema. é problema porque não afetou a Não relação. afetou, teve problema com a pessoa. Mas tentou, foi, né? assim, foi uma situação chata. Chata. Teve um outro amigo em comum nosso que tentou gongar a gente. Ah, Lembra? mas aquele lá era inimigo número 1 meu, né? Então... E ele fingia que era seu amigo. mas eu já sempre soube. Gente, Me isso é trouxe muito no real, canto e não, falou: né? olha, esse cara não presta, ele vai te iludir, não sei o quê, você tá triste, não sei o quê. Porque as pessoas me viam como Mas uma pessoa aí ele depressiva. fazia isso, mas dava em cima dela ao mesmo tempo, né? Olha. É. Mas não ia pegar. Será não. então que as pessoas precisam ficar de olho em quem tá falando sobre o passado do seu atual? Sim. É uma questão ou não? É, porque Difícil. assim, por que você tá falando isso? Qual a função? Aham. Exatamente. Ah, que eu quero te proteger. Me proteger de quê, exatamente? Né? Será que essa pessoa é tão minha amiga assim? Pois é. Mas isso, quando a gente é mais novo, a gente não tem essa maturidade. A gente vai só na onda da emoção e... Giripoca pia. Eu acho que quando a E gente vira o copo. tá num Vira o relacionamento realmente assim, certo daquilo, você começa a enxergar isso muito melhor. Sim. Tipo, quem é que tá por você mesmo? Cara, eu falo muito com a Letícia isso, assim, pô, a gente repensa as amizades, a gente repensa as pessoas que estão perto. Eu não quero alguém
que em momento nenhum me desvirtue do que eu acredito. Então, se faz só de fazer, mesmo que não me afete em nada, já é um motivo para o meu afastamento. Numa boa. Não quero brigar, não vou chegar pra pessoa e falar, você faz isso de errado e tal, não sei o que, blá. Só que sai do nosso Mas ciclo. eu tiro do meu ciclo, cara, naturalmente, de boa. E se vir me perguntar, eu falo numa boa. Eu falo, cara, por causa de tal parada, eu não concordo, não vou conviver com você pra quê? Mas tá, vamos ser realistas? Se alguém chegar pra você A e gente tá falar... sendo. mas mais realistas. Você quer acho, dar que exemplo. acho que vocês vão concordar Você com quer isso. jogar ótimo. Se uma Foguinho na pessoa gasolina. chega pra você e fala alguma coisa sobre o passado, do seu atual, e aquilo te afetou de fato, um conselho: se você tenta conversar com ele sobre isso que aconteceu e ele corre e não é sincero com você, aí é esquisito. Por quê? Passado, todo mundo tem. O meu passado não diz respeito ao Marcos e o do Marcos não diz respeito a mim. Mas se esse passado do Marcos tá vindo à tona e tá afetando, opa, é hora da gente conversar. Então, quando aconteceu na nossa situação desses passados, ambos os passados nos atrapalharem, nos dois casos, ambos estavam muito bem preparados e informados. Então, o Marcos já tinha me avisado, olha, isso aqui pode acontecer, porque aconteceu XYZ. E quando foi com ele, eu falei, amor, nós estamos indo para um lugar onde tem pessoa ali que já aconteceu isso. Então, eu não sei o que esperar. Sim. E aí, o passado vem, incomoda, mas você fica seguro, porque você tem informação. Sim. Então, muitas das vezes prega-se tipo, você não tem que saber do passado, não. Às vezes você tem que saber sim, pra jogar em pratos limpos, entendeu? E você blindar o seu relacionamento de que aquilo não vai te Fica fácil afetar. de lidar, né? Porque você não toma uma porrada no escuro. Mas o problema é quando a pessoa não lida bem com o passado. Eu já fiquei anos tratando o paciente porque tava amando a pessoa, mas tinha um problema com o passado. Como assim? Porque do passado? porque já teve ex por causa disso, não sei o quê, porque é muito cultural. Aí, tô gostando muito de você, mas você tem um problema com isso. Como é que eu te blindo do meu passado? Se eu te falar do meu passado, você vai surtar e vai... Nossa, esse é o... É uma linha muito A tênue. gente tem um casal de amigos assim. Não, eu já vivi um relacionamento assim. Pois é. Que, por exemplo, você conversava com alguém, a pessoa, tipo, já teve alguma coisa com ela? Aí às vezes você tinha. Aí às vezes você. Aí às vezes você já Horrível. tinha tido, só que você não sabia se era melhor mentir E joga a pessoa, encurrala ou se ela, você né? falar a verdade, sacou? Porque se você falasse a verdade ia ser o problema. E se você mentisse, também seria um problema. Você tá mentindo. Não é possível. Exatamente. Ai, não. Até parece. Eu vi o jeito que ela te olhou. Mas eu vi o acho que jeito isso você olhou tá pra muito ela. mais relacionado Gente, eu acho que à mente pessoa, vazia é a né? melhor coisa que faz. Eu acho que pensar muito, a pessoa endoida. Todo mundo tem seu passado. Todo mundo fez uma doideira, perdeu a cabeça. Quem não fez, recomendo que vai faça. julgar outra pessoa. Né? Então, Faça antes de arrumar É alguém. verdade, mas isso aí é muito comum. Muito. Principalmente com mulheres. Tem, Mas é uma não, cultura sem tem homem sentido, doido né? também. Tem, Já tem. vi Tem. cara aqui de Vitória. Que não, a mulher não pode ter passado, né? Não, seguir a amiga minha com o namorado. O cara ia atrás, sacou? Tipo, a menina saindo com o namorado e o ex-namorado seguindo vigiando eles. nada. Não, aí já é Já vi transtorno. isso. Stalker. É transtorno mesmo. Tem, rapaz, tem muito homem doido. É porque o homem faz mais escondido que a mulher. Eu acho que é isso. A mulher, como ela já é meio que taxada como ciumenta, ela só vai. Ela aceitou já. É isso. O homem Sou não. doida O mesmo, homem, a tipo rainha assim, do o homem é manicômio. doido, mas ele vai, tipo assim, escondido porque ele não quer ficar. Não quer queimar a imagem dele de tipo de ciumento, Sim. de apaixonado. Verdade. Aí nesse caso é vitamina T, né? De terapia. Terapia. O negócio tá feio. Tá, então o quanto o passado do homem importa? Depende do referencial adotado. Vocês têm que responder, O que vocês acham? Quanto que importou? 0. Então pronto. Não, pra mim importou um pouco. Pra mim importou. Como eu disse no início do episódio, eu sempre olhei pro passado do cara. Principalmente se ele era tipo... Olha que estranho, porque eu sou extrovertida. Mas não extrovertido demais, mas se ele era muito galanteador... Tipo assim, no meu grupo de amigas, poxa, ele já passou por todas, não é que eu me importava, eu já broxava automaticamente, entendeu? Você fazia um cálculo, né? Qual a chance de dar certo comigo, não né? é muito meu estilo e tal. Mas foi porque você tava buscando um relacionamento sério. Se você quiser só se divertir. Não, aí rolava. Era só essa questão mesmo. Sabe aquele preconceito de mulher pra casar e mulher pra tananã? Era o extremo oposto. Esse aqui é pra casar. Esse aqui, não. Esse aqui é pra casar. Esse aqui é pra uma noite. Então,
Eu sempre pesei um pouco isso, ponderei um pouco. Então, se eu falar, não importa, eu estaria sendo um pouco hipócrita. É o que eu até falei uma vez, acho que foi no curso de noivos que a gente fez. Eles perguntam por quê, né, e tal, o que a gente viu. E por vir de um passado muito sofrido em relação a relacionamento, a me relacionar, me entregar, me apaixonar e etc. O que eu vi de mais legal nele foi a questão familiar. Porque ele é uma pessoa família, né? Apesar de ser o jeitão dele, resmungão e tal. Mas o que eu mais... Não resmungo. Eu nunca resmungo. Ele resmungando. Foi a questão da família, então não foi bem um passado, mas é a forma, o contexto, a forma que ele trata a mãe dele, a forma que ele blindava a família dele. Eu só fui saber da vida dele mesmo, assim, onde ele trabalhava, o que né, tinha e etc. Quando ele foi me apresentar pra família dele. Até então eu achava que ele era carregador de caminhão. Na verdade, seu avô me julgou, né? Então, foi bonito. Respeita a memória de vovô. Não, mas essa história é engraçada. Vovô já... Não, mas essa história é engraçada, seu avô. O avô dele chegar pra mim e falar assim, você é o novo namorado da Marcele? E de coronel da ditadura militar, esperava o quê? Você é médico ou advogado? Mentira. Sério, eu falei, então eu posso ser engenheiro, eu posso ser o que for, que eu não sirvo. Ou é médico ou advogado. Eu sou chapa de caminhão. Falei. E ele? Marcelo tá namorando. Ele ficou nervosão. Aí minha tia foi lá, conversou com ele, tá brincando, não sei o quê. Mas até então, a gente começar mesmo a namorar, eu achava que ele era carregador de caminhão mesmo. E tá bom. Tá bom. Chegou aquele momento do podcast que é o momento mais esperado. Se é a sua primeira vez aqui, a gente sempre traz um conselho de Frida do dia. Frida's Advice. Marcele Paganini. Quem você quer que fale o conselho de Frida do dia primeiro? Marcos Meneghel. Marcos Meneghel, qual seria o conselho de Frida do dia? Pô, se o cara tem passado, que bom que ele tem passado. Pelo menos ele aproveitou lá atrás. Muito bom! Não vai ficar com vontade de aproveitar lá na frente. Ele viveu a vida. Aproveitar, fazer coisas que ele deveria fazer quando estava solteiro. Quando é adolescente. Eu quando concordo. É isso. Quem é o próximo? Algumas pessoas podem ficar bravas comigo. Já ficaram. Ai não, eu concordo. Eu vou falar o meu. Tá. Quem vive de passado é museu. Boa, Fridou. Bonitão. Eu não ligo pra passado, não. Eu vivo pelo presente. Conselho. É o conselho. Não, Então conselho, viva pelo presente, não viva pelo Boa. passado. O meu conselho de Frida do dia é... Saiu bem. Mais importante do que conversar sobre o passado é conversar sobre o futuro. Às vezes você tá tendo a conversa errada. Boa, beijo. 06. Vamos fazer mais um? Bom. Nos vemos na semana que vem. Um beijo. Com videogame. Tchau. Vai ter videogame no próximo. Deus me livre. Botar Vai, fogo. só que não.